Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, de 15 a 20. Jesus começa a falar sobre questões que estão relacionadas ao nosso relacionamento cotidiano. Tudo aquilo que eu vivo, que você vive com as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes viver com outras pessoas não seja fácil. Não é fácil um esposo viver bem com a esposa viver bem com o esposo, os pais com os filhos com os pais, os amigos com os amigos e assim por diante, o vizinho com a vizinha, no relacionamento nosso no trabalho. Não é fácil, embora nós necessitemos de ter pessoas que convivam conosco. Deus nos criou com esse desejo. Nós não podemos viver sozinho. Até o eremita, que tem uma vocação muito especial de viver só no sentido de relacionar-se com as pessoas, para viver uma maior intimidade com Deus, até eles necessitam de vez em quando, procurar um sacerdote para poder confessar, para poder conversar, para pedir algumas orientações. Então, o ser humano é um ser sociável. Nós somos assim. Mas, como eu disse antes, não é fácil conviver com outras pessoas. Ainda mais, aqui entra questões culturais, questões religiosas, entra a questão de criação, como a pessoa foi criada com seus pais, o tipo de família, tudo isso envolve. E ainda entra a questão de que por causa do pecado original nós nos tornamos orgulhosos, egoístas, prepotentes. E aqui entra uma coisa: quem é que gosta de ser corrigido? Quando se erra, é preciso ter muita humildade no coração para que no momento de uma correção a pessoa possa chegar para o outro e dizer assim: muito obrigado. Muito obrigado por você ter me alertado. Muito obrigado por você ter me ajudado.
Lembrando também que essas pessoas que nós vivemos, que nós convivemos, é necessário que nós a amemos. Não é amar o outro só porque o outro faz as minhas vontades, porque os outros cumprem os meus desejos. É amar. Amar acima de qualquer coisa. O amor ao próximo consiste até mesmo diante de alguma situação difícil, nós continuarmos amando. E aí entra os mandamentos, quando Jesus fala que os mandamentos em si, ele divide em dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós só vamos conseguir amar o próximo se nós estivermos imbuídos do amor de Deus. Sem o amor de Deus é impossível amar o próximo sem querer nada em troca. Amar por amar. Amar porque é meu irmão. Amar porque é filho de Deus. Independente do que ele possa fazer. Uma vez entendido o que eu acabei de dizer, vamos ao Evangelho. Jesus está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Olha, se alguém fizer qualquer coisa para com você, alguma coisa que não é boa, que te causou um mal e até mesmo que tenha causado um prejuízo muito grande na sua vida ou na minha vida, Jesus está dizendo: vai chamar a pessoa em particular e conversar com ela. Não se pode deixar acumular as coisas e muito menos permitir que o outro continue fazendo mal. Porque qual o destino das pessoas que fazem o mal? O destino delas, se não houver correção, se não houver arrependimento, é a condenação eterna. Por isso que aqui Jesus está dizendo que se ele não atender, então que ele seja tratado como um pagão ou um pecador público. Então, o pecador público e o pagão, o destino deles é o quê? A condenação eterna. Se o pagão não se converte, não se volta para Deus, depois de ter ouvido a mensagem, a boa nova, o evangelho, se ele não se converte, ele não se salva. Por isso, como eu sempre estou falando para vocês, Jesus fala ali no Evangelho de São Marcos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem é que é chamado a crer em Jesus e quem é que é chamado a ser batizado? O pagão. O pagão é aquele que não é cristão. E o pecador público é quem? É aquele que comete pecado. Todo mundo está vendo que a pessoa está numa situação de pecado grave, e ela precisa sair. E ela não quer. Então Jesus está dizendo que aquele que fez alguma coisa, tanto para você como para comigo, eu devo ir atrás dele para ajudá-lo. Agora veja a delicadeza de Jesus. Tanto que essa correção, ela tem o nome de correção fraterna. Então, a primeira atitude é qual? Chama ela em particular. É preciso notar que quando se chama em particular, é para não expor aquela pessoa. Ela não pode ser exposta. Chama em particular, conversa, mostra, diz,
Isso deve ser com muita caridade. Não é com orgulho, prepotência, não. É com muita humildade. Aí a pessoa não quer ouvir. Ela quer permanecer no erro dela. Ela quer permanecer no mal que ela cometeu. Então, o que é que Jesus diz? Chama mais 2 pessoas, então. Ou 1 ou 2 pessoas. Conversa ali com as outras. Expõe a situação. Para ver se a pessoa muda. Aí a pessoa não quer mudar. Então, mais uma vez, a 3ª vez agora, chama a igreja, chama a comunidade, chama ali um sacerdote, um homem de Deus, para tentar resolver a situação. A pessoa não quer, então, que seja tratado como um pagão ou como um pecador público, já que a pessoa não quer mudar de vida. Você entendeu? E é interessante, meus irmãos, esse evangelho de hoje, justamente para que nós possamos perceber a situação em que as pessoas estão hoje. Vocês já observaram que quando se chama uma pessoa para corrigi-la, ela contrapõe com algumas palavras justamente para que elas possam continuar no erro. A primeira é: você está me julgando. Olha, como é que a pessoa estaria julgando ela se na verdade ela está errada? Ela cometeu um mal ou ela está cometendo um mal. Aí você está me julgando. Quando diz assim, você está me julgando, é porque a pessoa quer continuar. Hoje, uma outra palavra muito clássica que está: você é preconceituoso. Você está com preconceito. Como se a pessoa estaria com preconceito se a questão dela é uma questão de que ela está errada? Não quer mudar. A outra é: você é homofóbico. Aí entra a questão da homofobia para ela continuar naquela situação que é errada. O que fazer então? Se a pessoa não quer, aí Jesus está dizendo que sereis é tratada como um pagão. Você está entendendo como as pessoas elas usam de determinados conceitos e esses conceitos estão errados porque a interpretação está errada para que ela continue no erro. Então, se ela quer continuar, o que é que se pode fazer? E aí Jesus fala: se 2 pessoas estiverem reunidas, estiverem de acordo, então Deus vai estar ali no meio delas também. Mas se está em desacordo, o que é que Deus pode fazer então? Então tá certo. Você quer continuar no erro? Ok. Então tá ligado agora. Tá desligado. Então, vamos supor, o problema está ali, a pessoa aceita. Então está desligado. Ela errou, ela reconheceu o erro, está desligado. Então, ela continua no erro? Então está ligado o erro dela. Então, se ela quer continuar no erro, então o que é que pode fazer? Agora é com Deus. Imagina, meus irmãos, quantas pessoas foram condenadas ao inferno porque quiseram permanecer no erro. Essas situações aí de pessoas que não casaram na igreja, que precisam resolver a situação. Outras pessoas que estão vivendo a questão do adultério, porque existem aquelas pessoas que elas casaram, mas não receberam o sacramento.
Então elas precisam procurar o sacerdote lá na paróquia e casar. E elas não querem casar, porque uma vez que elas não são casadas, vivem juntas e não tem nenhum impedimento, ela está vivendo uma situação de pecado que se chama fornicação. É a mesma coisa de um namorado e uma namorada que mantém relação sexual. A diferença é que os dois moram juntos. Agora tem aquelas que estão vivendo o adultério. Casou, por algum motivo se separou e arrumou uma outra pessoa. E aí está vivendo o adultério, não casou na igreja. Aí vai lá, chama a pessoa, tenta corrigir, olha, você precisa rever essa situação. Você já buscou o tribunal eclesiástico? Você está me julgando. Você está me julgando. Quem é você para me julgar? Deus conhece meu coração. E aquela situação toda para continuar no erro. Não é para sair do erro, é para continuar no erro. Então o que é que pode fazer se a pessoa quer continuar no adultério? Agora sabe, será tratada como um pagão, como uma pagã. O primeiro que morrer não vai se salvar não, meus irmãos. Você está entendendo? O primeiro que morrer vai direto para o inferno. Porque morrer numa situação de adultério e a pessoa não quer sair, o que é que poderá fazer? Foi chamada a atenção, corrigiu, tentou tirar do pecado e ela quer continuar no pecado. O que é que se pode fazer? Nada. Ou melhor, a única coisa que se pode fazer é rezar, pedir a Deus clemência para ver se aquela pessoa vai mudar de vida ou não. A mesma questão, e aqui eu estou falando para os católicos, porque isso é doutrina da igreja, é ensinamento da igreja, está nas Sagradas Escrituras e os próprios doutores da igreja, os santos padres, sempre nos ensinaram isso. Essa questão hoje que está tão em evidência, homem com homem, mulher com mulher, vivendo uma situação como se fosse uma situação matrimonial. O Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja, a própria Sagrada Escritura, Deus os criou homem e mulher. E lá no livro do Gênesis está: um homem deixará sua família para viver com uma mulher, e a mulher deixará a família para viver com um homem. Isso é o matrimônio, que tem por finalidade a procriação. O matrimônio não implica somente o prazer. E aí chama a pessoa, corrige, a pessoa não quer. Ela fala que é homofobia, que você não entende, que Deus me criou assim, e a pessoa vai entrando com muita justificativa. O que é que pode fazer? Rezar. Agora, diante de Deus não vai se salvar, porque o próprio São Paulo disse que aqueles que vivem esse tipo de situação não herdarão o reino dos céus. Que situação difícil! Não é fácil. E como diz lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, um homem não pode deitar com outro homem. Que situação delicada! Mas a pessoa não quer ser corrigida. Mas é bonito, graças a Deus, quantos católicos que estavam vivendo essa situação têm voltado para a igreja, têm voltado para Deus, têm dito: eu não quero mais viver dessa forma, e pede perdão a Deus e começa a viver uma vida de santidade. Que bonito! Pessoas que foram corrigidas e elas entenderam. Imagine uma outra pessoa. Estão vendo que eu estou trazendo alguns casos, né? A pessoa está roubando, vive aí fazendo isso, fazendo aquilo. De repente você sabe, você conhece ela, você chama ela: olha, meu filho, minha filha, larga isso, sai dessa situação.
E a pessoa não quer sair. E às vezes ainda se justifica dizendo que Deus está com ela, que Deus não vai levar em conta isso. Não vai levar em conta isso? Claro que Deus vai levar em conta. E ela quer permanecer. É lamentável saber que aquela pessoa que está naquela situação, nessa situação de roubo e tudo, e não quer ser corrigida, pensar que ela está indo para o precipício, para a condenação eterna, e ela quer viver desse jeito. E aí está você que está no vício da droga, e aí é corrigido, é chamada a atenção, e a pessoa não quer, ela quer continuar nessa vida. É lamentável ter que dizer assim, então eu não posso fazer mais nada a não ser rezar. E tem aqueles que ainda dizem assim, eu não quero suas orações. Eu não quero. Olha o orgulho, a oportunidade que está tendo para se salvar e não quer se salvar. É lamentável, é triste, meus irmãos, é triste. É muito triste. Mas tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Rezemos até o último momento. Até o último momento vamos rezar e vamos pedir a Deus a graça de que aquela pessoa que está no pecado, que cometeu um pecado, e ela foi corrigida e ela não quer sair do erro. Tenhamos esperança de que um dia ela possa mudar. Mas essa mudança, meus irmãos, precisa acontecer antes da morte. Porque se for depois da morte e a pessoa morrer sem um arrependimento, ela não se salvará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 31 até o 35. Essa advertência que os fariseus estão fazendo para Jesus é uma questão assim que fica numa dúvida se realmente Herodes desejaria matar Jesus ou não, porque lá na frente Pilatos manda Jesus, leva Jesus para Herodes, e Herodes simplesmente faz uma gozação para Jesus e tudo, e depois ele manda de volta para Pilatos. Mas o que podemos perceber é o seguinte: existiam fariseus bons que gostavam sim de Jesus. Nós vemos lá Nicodemos, que foi um deles, aquele que foi se encontrar com Jesus à noite, está lá no capítulo 3 do Evangelho de São João.
Mas tinham também aqueles que desejavam matar Jesus. Então não se sabe, na verdade, o que está por trás de toda essa questão. Mas o importante é que Herodes, querendo matar ou não, Jesus ele reafirma diante desta situação que os fariseus colocam, que a missão dele, ele vai cumprir até o final. Jesus ele não desiste. O desejo de Jesus é nos salvar. E a salvação, ela teria que acontecer com a morte dele. Ele teria que morrer para nos salvar. Que expressão de amor de Deus para conosco, meus irmãos. Eu repito, Jesus poderia nesse momento desistir, ir embora, fugir, mas não, ele estava no propósito dele. E aí ele diz: ide dizer a esta raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Vocês se lembram que Jesus, por várias vezes, ele falou isso para os discípulos, para os apóstolos? Na verdade, foram 3 vezes. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o prenderão, depois vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. É isso que Jesus está dizendo ali para esses fariseus. E aí Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então Jesus, quando ele vai para Jerusalém e ele olha a cidade de Jerusalém, aí Jesus traz esse grande lamento, porque ele está decidido. Lembremos lá, depois você pode ver em Lucas 9, versículo 51, e ali vai dizer que Jesus, sabendo que estava chegando o momento dele passar deste mundo para o céu, ou seja, dele morrer, cumprir a missão e voltar para o céu, ele tomou a firme decisão e foi para Jerusalém. Então agora Jesus está ali, ele olha para a cidade de Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Quantas vezes ali em Jerusalém e também ali nas outras cidades, em Caná da Galileia, em Cafarnaum, as curas que Jesus fez, chamando as pessoas à conversão, falando do reino dos céus, contou parábolas, ensinou, provou o seu poder divino, ressuscitando pessoas, mas houve um fechamento de coração. Não quiseram abrir o coração para nosso Senhor. E agora Jesus está ali se lamentando, ele está numa tristeza muito grande. Eu quis reunir vocês, eu quis trazer vocês de volta, eu quis e trouxe a salvação para vocês, eu vim para isso, para te resgatar, para te salvar, e vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor.
A pior coisa, meus irmãos, que pode acontecer no coração do ser humano é fechar o coração para Deus. Deus vai dando as oportunidades e as pessoas não querem. Deus dá a liberdade para livre escolha, mas também, diante desta escolha, as consequências virão. Consequências de salvação para aqueles que abrem o coração para nosso Senhor, consequências de perdição para aqueles que não querem saber. Nós vimos ontem no Evangelho nosso Senhor dizendo, diante daquela pergunta que foi feita, são poucos os que se salvam? E Jesus disse, são poucos, sim. Poucos se salvarão, porque a porta ela é estreita e só vai entrar por essa porta aqueles que querem realmente a salvação. Vocês se lembram? Alguém me perguntou se é verdade que são poucos os que se salvam. Foi o Evangelho de ontem. Então você precisa estar dentro daqueles que caminham, que estão com Jesus e que desejam realmente a salvação. Você e eu, nós não podemos fechar o coração. Mas Jesus está dizendo, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Quantas oportunidades, meus irmãos. Talvez aí na sua casa esteja realmente aquela pessoa que Jesus está se lamentando. Quantas oportunidades eu te dei para que você pudesse se salvar. Quantas oportunidades. Jesus, ele permite que aconteça uma situação difícil, uma doença, para ver se a pessoa se converte. E a pessoa não se converte. E ele derrama muitas graças na vida da pessoa para ver se ela reconhece o quanto que Deus o ama, mas a pessoa não se converte. Ela não muda o coração. Ela continua dessa forma, com o coração totalmente fechado. E as oportunidades vão sendo dadas, tanto pela forma positiva como pela forma negativa. São oportunidades que vai se dando. Bonita aquela expressão que as pessoas costumam dizer, que quem não vem no bem, que não vem na saúde, acaba tendo que vir na doença, na dor, no sofrimento. Sim, tem muitos que diante dessas oportunidades que Deus deu, quer seja numa doença ou recebendo graças, elas se atinaram e disseram, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa é uma verdade. Quantos que voltaram para o Senhor numa doença? Quantos? Mas quantos que fecharam o coração diante da doença? Deus vai nos concedendo oportunidade dia após dia, dia após dia. Mas há aqueles que fecham o coração e é lamentável. O tempo que Deus nos dá para que nós nos salvemos e vai se perdendo as oportunidades. Eu rendo graças a Deus porque você abriu o coração. Você já está no caminho, graças a Deus. Você estava no caminho
e você continua no caminho da salvação. Mas quero dizer para você também o que você está fazendo da tua vida, você que está com esse coração fechado. Não adianta fechar o coração. O fechamento do coração como consequência, terá como consequência a perdição. Não feche seu coração. A oportunidade que Deus está dando é hoje. Eu tenho meditado muito essa questão de tantas notícias de pessoas que estão morrendo assim subitamente. Subitamente. Que em Cachoeira esses dias morreu uma pessoa. Estava em casa, ali tomando banho, caiu, morreu. E a pergunta que sempre fica para mim, meu Deus do céu, como estava essa pessoa quando ela foi prestar contas diante de Deus dos seus atos? Como é que ela foi? Como essas pessoas estão indo? Não teve oportunidade ali, morreu, ou melhor, não teve oportunidade nem de dizer assim, perdão, Senhor, sabe lá o quê? Simplesmente caiu morto. Está compreendendo? Por isso que a preparação nossa, ela é necessária. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. E Deus se lamenta, meus irmãos. Deus sofre a perda de um filho. Só que Ele não pode fazer nada se a pessoa não quer. Aqui eu quero dizer mais uma vez, tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho rezado, aquela pessoa se converteu porque Deus não quis. Não, não é que Deus não quis, Deus quer. Mas Deus não vai entrar na vida do outro se Ele não quer. Então, tire essa forma de conceber a questão da conversão do outro, jogando a culpa em Deus. É até bom, se você já fez isso muitas vezes, é bom fazer um bom exame de consciência e confessar-se. Dizer, olha, Padre, muitas vezes eu atribuí que aquele parente meu, aquela pessoa que eu tenho rezado, ela não tem se convertido porque Deus não quer que ela se converta. Muito mais do que você querer a conversão dessa ou daquela pessoa, muito mais Deus quer. E a prova disso foi que Ele mandou o seu filho. Não para ser condenado, mas para ser salvo. Mas eu repito mais uma vez, se a pessoa não quer abrir o coração, Deus não entra. Eis que estou à porta e bato. Se abrides, eu entrarei. Está lá no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vocês estão entendendo? Não fechemos o nosso coração. E mais uma vez eu digo, você que está com o coração fechado, abra esse coração. Abra, porque o Senhor, Ele cumpriu a missão dele até o fim. Ele foi para Jerusalém. Ele reafirmou aqui para esses fariseus, mandando um recado para Herodes. Se o recado foi para Herodes, e Herodes realmente queria matá-lo, então o recado foi dado. Mas se isso foi os fariseus que inventou essa história, porque queriam tirar Jesus da situação e mandar Jesus embora, então o recado também foi dado. E o recado é esse: diz, ide dizer a essa raposa
Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, se é para morrer em Jerusalém, então Jesus sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém para ser crucificado, para dar a vida por mim e por você. Você que está no caminho, não feche seu coração. Porque essa profecia de Jesus aqui no final, eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmo direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando Jesus vier na sua glória com seus anjos e seus santos. Quando ele vier na glória, nós iremos dizer isso, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja Deus que está retornando para nos levar para a eternidade. Mas é preciso que nós estejamos firmes e perseverando em Deus. E rezemos, meus irmãos, por aquelas pessoas que moram na nossa casa, que faz parte do grupo dos nossos amigos e até dos nossos inimigos. Rezemos para que eles possam abrir o coração antes que o Senhor venha. Porque abertura de coração depois que o Senhor vir, isso jamais acontecerá. Não existe conversão pós-morte. E não existe salvação. Não tem como a pessoa se salvar. Depois que o Senhor vier na sua glória, não tem como a salvação acontecer na vida dessa pessoa. A conversão é agora, é hoje. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante essa passagem do Evangelho. Mais uma vez eu quero frisar para vocês que
Nós estamos no Sermão da Montanha. Esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus fala justamente desse sermão que Jesus fez, levando as pessoas a tomarem consciência do segmento que nós precisamos fazer para com Jesus. E neste segmento exige também a santidade. Há um caminho de santidade a fazer. Não basta somente erguer os braços para Jesus e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador e Senhor, e ponto final, e acabou. E agora que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele está pronto para resolver todos os meus problemas, mas acabo por não praticar o que Ele pede. Tempo perdido. Infelizmente, essa foi uma das coisas que Martinho Lutero fez. Ele disse que basta ter fé. Tendo fé em Jesus, as outras coisas são resolvidas. Não tem problema se você adultera, não tem problema se você rouba, não tem. No final, todo mundo vai ser salvo e ponto final. E não é bem assim. É preciso que nós cooperemos com a graça de Deus. Temos que cooperar. Deus, Ele nos encaminha e Ele nos dá a graça para que nós possamos ganhar esta salvação. Por isso que lá no próprio Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 24, quando Jesus vai falar a respeito da sua segunda vinda, ele diz que vai separar os cordeiros das ovelhas. As ovelhas vão ficar à esquerda e os cabritos, né? Não é o cordeiro, são os cabritos, vão ficar à esquerda. Porque estive com fome e não me deste de comer, tive fome e não me deste de beber. Então, aqueles que tiveram fome e as pessoas não deram a comida para ela, até mesmo por maldade, não ganharão o reino dos céus. Então aqui está se falando o quê? De um pecado. A pessoa não cometeu o pecado, por isso, ou ela cometeu o pecado, por isso não vai se salvar. Na doutrina aí dos protestantes, Martinho Lutero dizia que Deus não leva em conta o nosso pecado, não. O importante é aceitar Jesus como Salvador. E aí voltemos para o Evangelho de hoje, né? Nesse caminho de santidade, como eu havia falado, a santidade consiste em cooperar com a graça de Deus. Nós precisamos ser santos. E Jesus, ele vai bem de forma assim simples, fala da oração, que nós não devemos multiplicar as nossas orações, porque os pagãos é que fazem assim, mas Deus já sabe tudo que nós vamos pedir. Ele não está dizendo que não é para pedir, ele está dizendo que não é para ficar assim achando que é pela força, pelo grito que vai receber alguma coisa. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Então, quando vocês forem rezar, reza essa oração aqui e nela já está contido tudo que é necessário. Aí, no final, depois de ele ter ensinado a oração do Pai Nosso, ele diz assim: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Está vendo a condição? Se eu perdoar as faltas que os outros cometeram, o Pai também vai perdoar. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeste. Compreendeu?
que ele está dizendo? Então vamos dizer assim: coloque uma lista de pessoas que fizeram o mal, que fazem o mal. Claro que quando nós nos deparamos com esta situação, causa um sentimento ruim dentro de nós. Mas aqui está a importância do entendimento desta questão. Nós não vamos amar o mal que aquela pessoa fez. Nós vamos amar a pessoa. Então, a pessoa, na sua fragilidade, ou até mesmo na sua maldade mesmo, ela fez o mal para você. Ela fez o mal para mim. Mas Jesus está dizendo que eu devo perdoá-la. Principalmente quando a pessoa vem e pede o perdão. Se lembram de Pedro quando disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus: não, até 70 vezes, 7 vezes, para dizer infinitamente nós devemos perdoar. Você pode entrar numa situação de vitimismo, mas como é que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez o mal e fez aquela coisa toda? Aí nós temos que olhar para Deus. E quando nós olhamos para Deus e vemos também que nós o ofendemos, até com os pecados gravíssimos, não é aqueles pecadinhos, não, pecados gravíssimos. Nós nos dirigimos a Deus ali no sacramento da confissão e nós dizemos: Senhor, me perdoa por eu ter matado. Senhor, me perdoa por eu ter roubado. Senhor, me perdoa por eu ter adulterado. Senhor me perdoa porque eu não agi bem com os meus pais. Olha, Senhor, me perdoa porque eu não te amei. Eu não te coloquei em primeiro lugar, eu coloquei as coisas em primeiro lugar. Senhor, me perdoa por eu ter faltado à missa no domingo. Senhor, me perdoa por eu ter brincado com o teu nome. Blasfemei contra ti, meu Senhor. Senhor, me perdoa por eu não ter sido fiel à vida de oração. É incrível, meus irmãos, como o coração de Deus é. Ele vai e diz: eu te perdoo. E olha que vocês viram que eu fui citando os mandamentos da lei de Deus, porque quando nós infringimos os mandamentos da lei de Deus, que são pecados gravíssimos, era para Deus não nos dar o perdão. Mas quando nós nos dirigimos a Ele, Ele nos perdoa. Aí agora, quando o outro faz para conosco, aí não, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. Quantas pessoas que ficam se justificando diante da maldade do outro e dizem: não, eu não perdoo, não, eu quero que aquela pessoa ela vá para o quinto dos infernos. Eu quero que um avião caia em cima dela, porque não é possível que ela seja tomar. Eu não perdoo, não, nunca vou perdoar. Meu Deus do céu. Uma vez eu fiquei escandalizado. Eu digo para vocês que eu fiquei com a atitude de uma pessoa que é muito religiosa. E ela dizia assim: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa. Imagina, pessoa que prega o evangelho, uma pessoa que está ali à frente, é um líder. Ele usou essa expressão, mas ele não falou brincando, não. Ele estava falando com seriedade.
Eu prefiro, isso ele dizendo, ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa. Aí um dia eu fui lá e chamei a atenção dela, disse, olha, quero te falar uma coisa como padre, uma vez que você falou que você prefere ir para o inferno do que perdoar aquela pessoa, para o inferno tu irás. Porque no céu não se entra pessoa que não deu o perdão. Porque se Jesus está dizendo assim, aqui no final, mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então significa que uma vez que o Pai não perdoa as faltas que cometestes, então vai para o inferno. Se Deus não deu perdão, claro, um coração endurecido, a pessoa não quer perdoar. O pai perdoa, ele não quer perdoar, então ele vai para o inferno. Você quer ir para o inferno, meu filho? E minha filha, você quer ir para o inferno? Uma vez que você está dizendo que você não vai perdoar? Graças a Deus, essa pessoa depois ela refletiu e ela disse que iria perdoar. Espero que tenha falado com sinceridade. Espero. Porque se foi apenas algo do momento, porque aqui tem uma coisa, meus irmãos, o tentador, o diabo, a antiga serpente, Satanás, como diz lá no livro do Apocalipse, ele faz com que nós lembremos ou relembremos as situações. Por exemplo, muitas vezes nós dizemos, eu perdoo, está perdoado, porque o perdão é um ato de vontade. Quando eu digo, está perdoado, está perdoado. Mas o demônio fica fazendo a pessoa relembrar as situações. Quando você encontra aquela pessoa, aí vem a mente, né? Ele vai excitando, ele vai dizendo, tá vendo, aquela pessoa fez o mal para você, não sei o que, não perdoa não. Aí a pessoa vai se deixando levar por aquela lembrança, e lá no fundo a pessoa diz, não vou perdoar não. Se não perdoar, Deus não perdoa. Estão entendendo, meus irmãos, que não basta somente dizer, eu aceitei Jesus como meu único Salvador, como meu único Senhor, e eu adoro Jesus, Jesus é tudo para mim, aquela coisa toda, mas na hora de perdoar, não dá o perdão, isso é fingimento. É puro fingimento. Como irás se salvar sem dar o devido perdão? Eu sei que tem pessoas que viveu situações muito difíceis, que humanamente não teria como a pessoa dar esse perdão. Mas peça o Espírito Santo. Peça força a Deus. Diga ao Senhor, Senhor, olha, com minhas forças eu não consigo não. E quando eu relembro, me dá uma coisa aqui dentro de mim, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Está vendo esse pedido que você está fazendo? Isso aqui é uma oração. Deus vai te conceder a graça, porque o melhor, Ele já te deu a graça. E uma vez que Deus deu a graça, você coopera pedindo, aí Deus concede. Aí Deus perdoa também. Eu vou até dizer aqui uma coisa. Se humanamente você não consegue, mas você está pedindo, mas você não está conseguindo, mas você está pedindo, você está se humilhando, Deus os perdoará pelo fato de você estar querendo. Agora, se entrega dizendo eu não vou perdoar, eu não consigo, aí já começa dizendo assim, eu não consigo. Mas se você não consegue, então você está frito. Se você está se entregando, dizendo não tem mais jeito, não vai ter jeito. Peçamos, meus irmãos, no dia de hoje
esta graça. Não vamos nos colocar numa situação de vitimismo. O vitimismo não faz parte do catolicismo. O vitimismo não. O que faz parte do catolicismo é enfrentar as diversas situações. Imagina que coisa maravilhosa, né? Aquela pessoa que te fez o mal, que você dizia que não ia perdoar, que você não queria ver essa pessoa nem pintada na tua frente, que você desprezava, que você desejava o mal. Como tem pessoas até que vão nessas religiões aí, naturais, e vão lá para pedir lá para aqueles líderes religiosos para fazer o mal para aquela pessoa que fez o mal para ela. Imagina! E depois de você ter vivido tudo isso e hoje você olha para aquela pessoa, depois de você ter pedido a Deus a graça e você conseguiu perdoar, e você olha para aquela pessoa sem aqueles ressentimentos, sem aquelas coisas dentro de você, talvez até o relacionamento não volte a ser igual como antes, mas você consegue olhar para aquela pessoa e se ela pede um copo de água, você dá, se ela pede um alimento ali, se ela está necessitada, você vai lá e ajuda. Apesar de ela ter feito tanto mal para você, meu Deus, isso é vitória. Você está compreendendo? Isso é vitória. É digno do reino dos céus. Imagina você chegar lá no céu, sendo aplaudido pelos diversos santos e anjos que estão lá, e Deus, a Santíssima Trindade, da maior alegria, dizendo: esse daqui perdoou aquela maldade que o outro fez. Vinde bendito de meu Pai. Compreendeu como é que as coisas se dão? Agora, se não perdoar, ele vai dizer: afastai-vos de mim. Você não é digno de estar aqui no céu porque você só fez odiar. E o que é que você vai fazer? Vai se defender? Não, mas Senhor, ele fez tanto mal para mim. Tanto mal você fez para mim, eu te perdoei. Por que você agora não quer perdoar? Estão vendo a lógica, meus irmãos? Estão entendendo que nesse sermão da montanha, o Senhor pede de nós esta graça da santidade, e isto é santidade. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis?
Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste caminho de perfeição. Como Jesus está dizendo aqui no final do Evangelho de hoje, lembrando que nós estamos no Sermão da Montanha, no capítulo 5, do versículo 43 até o 48. E eu vejo que aqui está o cerne de todo este Sermão da Montanha. Deus nos convida à perfeição. Deus nos convida à santidade. Nós precisamos ser santos. Jesus está falando, santos como vosso Pai do céu é santo. Lá no livro de Levítico fala desta forma. E Jesus agora nos diz que nós precisamos ser perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Lembramos que a lei antiga dizia o seguinte: dente por dente, olho por olho. A lei do talião. Como eu falei esses dias, se uma pessoa me dá um murro na cara, eu tenho o direito de dar um murro na cara dela também. Essa é a lei antiga, a lei nova, agora aperfeiçoada. Vocês lembram que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio para aperfeiçoá-la? Então, agora Jesus começa a mostrar para nós como verdadeiramente a lei ela deve ser aperfeiçoada. Então, se na antiga lei dizia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, muito fácil, não é? É verdade? Imagina, eu amo a pessoa que me ama e odeio a pessoa que me odeia. No caminho de santidade, aonde Deus nos chama ao aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso ser, ou melhor, desta nossa vida que foi prejudicada. E como foi prejudicada? Com o pecado original. Lá no paraíso terrestre, antes de Adão e Eva pecarem, lá só se amava. Não existia o ódio, mas infelizmente Eva não ouviu a voz de Deus, se deixou levar pela sedução do diabo, que estava ali em forma de serpente, e aí o pecado entra no mundo, entra no coração de Eva, e depois ela seduz, de uma certa forma, ela seduz Adão, e Adão acaba se deixando levar e come do fruto também. E aí no coração do homem agora começa a ter raiva, a ter ódio, a ter ciúmes. O capítulo 4 do livro do Gênesis, lá quando fala daqueles dois irmãos, lembremos dos dois irmãos que acabaram se tornando Caim, que acabou matando o seu irmão Abel, porque Deus parece que demonstrava ter mais amor a Abel do que Caim. Aí Caim vai lá e mata
Abel, sabemos que o amor de Deus é um amor grande, Deus não faz distinção do seu amor. E Caim, por ciúmes, mata o seu irmão Abel. E aí já vamos percebendo que o ser humano vai se descaracterizando. Nós que somos chamados a amar, agora o ódio entra também no coração. E a lei antiga dizia o seguinte, como eu acabei de dizer: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, Jesus vem com a autoridade, porque ele é Deus. Se lembram que eu disse que aqui no Sermão da Montanha, por vários momentos, Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo. Então nós devemos olhar para Jesus e ver o que é que Jesus está dizendo. Eu, o Senhor, eu sou Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, está dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aí eu complemento o versículo 45, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. A única forma de nós provarmos para Deus de que nós somos filhos dele, e como diz São João, ali na segunda carta de São João, e filho muito amados, porque nós somos amados por ele, é nós amando os nossos irmãos. Então nós devemos amar os que nos amam e amar os que não nos amam. Que tão grande diferencial da Igreja Católica para qualquer outro tipo de religião. Amar o inimigo, amar aquele que nos faz o mal. Vou dizer uma coisa, meus irmãos, só cheio da graça do Espírito. Só cheio do Espírito Santo. Por isso, nós precisaremos pedir a Deus essa graça. Vem, Espírito Santo. E faz com que esse coração endurecido, esse coração como aquela pedra, aquela rocha, amoleça diante da maldade do outro para comigo. Você tem algum inimigo? Aqui eu não estou nem dizendo no sentido de que a pessoa te tem como inimigo. Uma coisa é o outro me ter como inimigo. Outra coisa é eu querer ser inimigo dela. E ser mesmo, porque ela fez alguma coisa para comigo e agora eu odeio. Então você tem algum inimigo? Se você tem algum inimigo, Jesus está dizendo hoje, ame-o. É preciso amar. Meu Deus do céu, como amar aquele que me prejudica? Aí eu dou a resposta. A resposta de Deus é essa. Pela força do Espírito, se esforçando, pedindo a Deus a graça. Talvez, meus irmãos, esse ódio, esse desejo de vingança existente no coração, talvez ele nem saia. Mas o gesto, ele precisa demonstrar a luta interior, justamente para que isso não venha a crescer dentro de nós.
é a prática. Porque se nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos ver as atitudes de Jesus para com os seus inimigos. Mas não venha agora com aquela conversinha fiada, dizendo, mas Jesus é Deus. São João vai dizer que os mandamentos não são pesados. Então, se os mandamentos não são pesados, é possível nós fazermos o bem, é possível nós amarmos os nossos inimigos, é possível nós rezarmos por aqueles que nos fizeram o mal. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas que nem pronunciar o nome da outra ela consegue. Aquela luta, porque é preciso saber uma coisa: quem semeia este ódio dentro do nosso coração não é Deus. Então, se não é Deus, é quem? É o próprio diabo. Ele faz justamente como a serpente, que dá aquela mordida e coloca o veneno ali dentro. O veneno do ódio, a lembrança do mal que aquela pessoa fez. Ele coloca aquele veneno ali dentro. O antídoto para esse veneno, meus irmãos, é Jesus Cristo. Olhemos para a cruz. É lá, no Calvário, que nós vemos realmente o que é amar, o que é dar a vida pelos inimigos. E ali o coração vai amolecendo, na medida que nós vamos vendo o sangue de Jesus sendo derramado. E nós vamos meditando, olhando a cruz e meditando. O sangue precioso de Jesus, ele purifica. Ele é o antídoto contra o veneno de Satanás, que coloca o ódio dentro do nosso coração. Mas é preciso querer. Se você também, e eu, numa situação dessa, Deus vai dando as oportunidades justamente para que a minha ação ela seja uma ação de filho de Deus, como Jesus está falando no Evangelho hoje. E eu me fecho e não permito que o sangue de Jesus, o antídoto contra o veneno do ódio, entre no meu coração. Aí não tem como. Mas se eu luto, se eu digo, vem Espírito Santo, me ajude, se nós nos colocamos naquela atitude de humildade, Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, me socorra. Não permita que esse ódio ele cresça dentro do meu coração. Não permita, Senhor. E aí nós vamos vendo, meus irmãos, que nós vamos vencendo. Por isso a necessidade que eu sempre falo de nós lermos a vida dos santos. Na vida dos santos nós vamos vendo que eles conseguiram. E se eles conseguiram, por que nós não vamos conseguir também? Santo Inácio de Loyola, ele falou isso, ele estudando a vida dos santos, ele chegou a essa conclusão. Se eles conseguiram, eu também irei conseguir com a graça de Deus. E ele conseguiu. Estava lendo uma vez a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos Redentoristas. E já lá no final da vida, ele sendo o fundador da ordem, ele
acabou sendo expulso. Ele só não foi mandado embora mesmo por causa da idade dele. Isso por causa de um irmão lá, por inveja, querendo ocupar o lugar. E olha que Santo Afonso, no ato de muita humildade, rezava por ele e queria o bem para ele. Olha Santa Paulina, a mesma coisa. Aquela irmã querendo ocupar o lugar dela e fez com que isso acontecesse e colocou ela de lado. Santa Paulina ficou no escondimento da congregação que ela havia fundado. Só depois que ela havia morrido, aí se eu não me engano, é que foram saber que aquela mulher lá, ela era a fundadora. Santa Paulina dizia que para o bem da congregação, se era para a congregação crescer, se era para ela ter que passar por aquilo que ela passasse. Só por amor, meus irmãos. E aí, tanto Santo Afonso como Santa Paulina, nós vemos rezando pela conversão daquela pessoa. Porque se nós temos ódio no coração, o ódio, ele nos leva a desejar até o inferno para o outro, até a condenação do inferno. Jesus, no Evangelho de hoje, ele não está dizendo que a medida desse amor vai até um certo ponto. A medida do amor é amar sem medida. São Bento tinha esse lema e também São Bernardo de Claraval dizia isso. A medida do amor é amar sem medida. Não tem medida para amar. Não pode existir dentro do nosso coração, eu devo amar até certo ponto. Você se lembra que São Pedro faz essa pergunta para Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Até 7 vezes? Aí Jesus, não, infinitamente. Infinitamente nós devemos amar. Eu acho incrível essa passagem do Evangelho, sabe por quê? Porque eu fico pensando, aquela pessoa me fez o mal. Ela me fez o mal, ela me prejudicou e eu tenho que amá-la. E se eu não amá-la, e se eu não fizer o bem para ela, se eu não rezar por ela, eu posso me condenar também por causa disso. Eu poderia entrar no vitimismo, mas Senhor, foi ele que me fez o mal, foi ela que me fez o mal. Aí o vitimismo... Não, no cristianismo não tem vitimismo. O cristianismo é assim. O ensinamento de nosso Senhor é esse. Nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos fazer o bem para eles e devemos rezar por eles. E se eles precisarem de nós, nós devemos estar ali prontos para ajudá-los. É assim que nós vemos quem é um seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor. O Evangelho das Maravilhas, como diz Vanúzia, aqui da comunidade Canção Nova, ela diz, padre, o Evangelho das Maravilhas é muito fácil de seguir. O Evangelho da cura, o Evangelho da libertação, e assim por diante. Mas o Evangelho do amor, aí é outros 500. E é verdade.
rezar pelo cura, libertação, isso é fácil. Mas amar o inimigo, olhemos para a cruz e peçamos a Deus a graça de cumprirmos este mandamento. E assim nós seremos perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito, porque o nosso Pai do céu, Ele dá o alimento até para os inimigos. Quem sabe dando o alimento para os inimigos, quem sabe eles se convertam. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de morrer e nem viver em pecado mortal, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é nosso Deus, Ele é o Verbo, é o Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós para nos mostrar o caminho certo. É preciso notar isso. Jesus veio do céu para nos colocar no caminho. Esse caminho se chama conversão, mudança. Nós estávamos indo por um caminho que era errado, que não estava de acordo com os ensinamentos de Deus. Então Jesus vem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele vem dizer: olha, é por aqui que vocês devem caminhar. Esse é o caminho certo. O caminho que vocês estão é o caminho que leva à perdição, à condenação eterna. Venham por este caminho, porque eu sou Deus e sei o que é o melhor para vocês. Vocês têm que se converter, mudar de caminho, mudar de objetivo e
caminhar por aqui. É por aqui que você deve ir. Se você vier por aqui, você se salvará. Foi isso que Jesus veio fazer. E na cruz, ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos reconcilia, ele nos leva de volta ao caminho do Senhor. Ele mata a morte, ele mata o pecado, ele destrói o diabo, as ações do maligno. É isso que acontece na cruz. Então ele está nos chamando para o caminho certo. E hoje no Evangelho, Jesus nos chama para uma situação que nós precisamos entender, porque é uma situação muito delicada para os tempos de hoje. E, infelizmente, os católicos, se deixando levar pela mundanidade, se deixando levar pelos pagãos e entrando numa vida de comodidade, infelizmente estão achando que é possível viver dessa ou daquela forma, sendo que Deus não permite que se viva desse jeito. Mas que forma? Bem, a primeira coisa que Jesus está aqui respondendo para os fariseus é a questão do matrimônio. É possível um homem e uma mulher casados na igreja se separar? Jesus deixa bem claro que não é possível haver separação, uma vez que os dois foram de livre e espontânea vontade, os dois se amam verdadeiramente, foram diante de Deus e disseram: eu quero viver com este homem até morrer. No caso, a mulher dizendo. E o homem dizendo: eu quero viver com essa mulher até morrer e quero formar uma família. Então, os dois responderam às perguntas que foram feitas. Por exemplo, vocês estão aqui por livre e espontânea vontade? Sim, eles responderam. Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro até a morte? Sim, prometemos. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus da igreja? Os dois disseram: sim, nós queremos que seja dessa forma. Depois, o sacerdote disse para o casal: dai um ao outro a mão direita, e ali um foi falando para o outro: eu, fulano de tal, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Os dois falaram assim. Depois que eles fizeram esse consentimento, veio as alianças e eles colocaram a aliança um no dedo do outro. É a troca de aliança que fala. E ali o homem falou para ela: fulana de tal, eu te recebo como minha esposa, e este é o sinal que eu coloco da nossa fidelidade um ao outro. Mais ou menos assim. E ele falou para ela e ela falou para ele, pronto. O casamento aconteceu, tudo certinho, graças a Deus. Após ali o casamento na igreja, no rito religioso, os dois casais vão para a lua de mel e ali acontece a consumação. Pronto, os dois estão devidamente casados. E uma vez devidamente casados, agora não pode mais separar. É o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus e depois respondendo também a pergunta que os discípulos fizeram a ele.
Lembrando que nós estamos no capítulo 19, do versículo 13 até o 12 do Evangelho de São Mateus. Mas aqui é interessante que no versículo 9, Jesus diz assim: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Então Jesus está trazendo uma coisa aqui importante. Em caso de união ilegítima. Então, em caso de união ilegítima, deve haver a separação. Mas o casamento legítimo, como eu acabei de dizer aqui para vocês, não pode haver separação. Os dois estão devidamente casados, graças a Deus. Mas o que seria esse casamento ou essa união ilegítima? Aqui eu vou trazer 2 casos para vocês de união ilegítima. Por exemplo, um homem que é casado com várias mulheres, uma mulher que é casada com vários homens, isso é uma união ilegítima. É ilegítima porque não satisfaz as condições exigidas pela lei de Deus. Aqui eu não estou falando de outras leis, eu estou falando da lei de Deus. Ela não satisfaz as exigências, as condições da lei divina. A lei divina exige que um homem e uma mulher se casem, como Jesus está dizendo. Um homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Jesus não está dizendo um homem deixará os seus pais, no caso, seu pai e sua mãe, e se unirá a várias mulheres. Ou o contrário, né? Uma mulher deixa o pai e a mãe e vai se unir com vários homens. É só com um homem. Um homem deixa o pai e a mãe para se unir com uma mulher. E o contrário, uma mulher deixará o pai e a mãe para se unir com um homem. Num caso desse, deve haver separação. Não se pode. Deus nunca permitirá que um homem se case com várias mulheres ou uma mulher se case com vários homens. Você entendeu? Isso é uma união ilegítima. Se os pagãos fazem isso aí é questão dos pagãos. Mas na Igreja Católica isso jamais será permitido. Mas não será permitido porque Deus não permite. Se Deus permitisse, tudo bem, poderia acontecer, mas Deus não permite esse tipo de união que se chama poligamia. Depois você pode consultar o Catecismo da Igreja Católica, lá o parágrafo 2387, que vai nos esclarecer melhor, vai nos aprofundar melhor. Antes de Jesus vir, se você for olhar no Antigo Testamento, você vai encontrar homens casados com várias mulheres. Mas depois de Jesus, isso não é mais permitido. Essa é uma união ilegítima, como Jesus está falando aqui. Um outro caso de união ilegítima seria
um homem se unir com outro homem, ou uma mulher se unir com uma outra mulher. Esse tipo de união é chamado de união homoafetivo ou igualitário. Então, na lei divina, por isso que eu estou falando, é a lei divina, e nós, como católicos, nós seguimos a lei divina. Na lei divina isso não é permitido. Então, lá no Catecismo da Igreja, você pode também ver nos parágrafos 2357 a 2359, os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Mas você também pode ver Deus ali condenando esse tipo de relacionamento. E olhe bem que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. É Deus que condena. Aí vocês podem ver na Sagrada Escritura, Levítico, capítulo 18, de 22 a 23. Você pode ir na carta aos Romanos, no capítulo 18 até o versículo 32. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11, que ali São Paulo vai deixar bem claro, não herdarão o reino dos céus. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21, que ele vai falar no final das orgias, porque todo tipo, essas coisas, essas formas, né, de agir, não é permitido por Deus. Então está lá dizendo também que não herdarão o reino dos céus. Esses tipos de uniões, esses dois casos que eu trouxe, não é permitido por Deus, e Deus recomenda que se separe. Então, lá no mundo pagão, as pessoas que não seguem a religião católica, as pessoas que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, se elas vivem, elas vão viver lá. Aí é uma questão delas. Mas, para nós católicos, esses dois casos de união ilegítima, de uniões ilegítima que eu trouxe, é ilegítima porque não é legitimado por Deus. Esses dois tipos de união no mundo católico nunca será aceito por Deus. Nunca. É bonito notar, né, que eu já vivi como sacerdotes, e todos nós sacerdotes vivemos isso. Isso é uma prática comum que nós vemos no dia a dia. Homens e mulheres que viviam, por exemplo, a mulher que estava vivendo casos com outros homens e queria viver até com outros homens, ou o homem que estava querendo viver com várias mulheres, deles virem, de terem compreendido e ter dito assim: eu não quero mais viver assim. E ali eles recebem o perdão de Deus e vão viver aquilo que Jesus ensina, tanto num caso como no outro, né? Quantas vezes homens que estavam vivendo essa situação e ali no confessionário vieram pedir perdão a Deus: não, eu não quero mais viver com outro homem, porque isso vai contra a minha consciência, vai contra os ensinamentos de nosso Senhor. E ali se confessam e se separam e vão viver a vida santa, a santidade que Deus nos chama. Mas eu repito, no mundo pagão, se vive isso, isso é lá no mundo pagão. Se eles querem viver, ok, eles vão viver. Não deveriam viver porque Deus não quer, mas eles querem viver. Mas no mundo católico isso será impossível, nunca acontecerá. Por exemplo, se todos os bispos da Igreja Católica se reunissem para tratar sobre esse assunto da
poligamia, ou também dessa questão homoafetivo ou igualitário, né? A união entre homem com homem, mulher com mulher, ou a união entre um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. E se eles chegassem à conclusão e dissessem assim, a partir de hoje isso vai ser permitido, e todos os bispos estivessem em concórdia, Deus não estaria concordando. Não é porque se uniram, conversaram e acharam que de agora em diante deveria ser assim, que vai ser assim. Porque uma vez que Deus fala para sempre. Então não tem como agora os bispos do mundo inteiro dizer que é permitido, e agora os padres, os bispos vão fazer casamentos, né, de um homem com várias mulheres e de uma mulher com vários homens, porque agora todos os bispos se reuniram e disseram que é permitido. Ou na outra questão também, a união entre um homem com um homem, uma mulher com outra mulher, e os bispos agora chegaram à concordância que tudo isso é permitido e agora vai poder se fazer. Não vai poder fazer, nem em um caso nem no outro, porque Deus não permite. Imagine, isso nunca vai acontecer, meus irmãos. Na Igreja Católica, de acontecer, né, uma reunião de todos os bispos, eles chegarem à conclusão que de agora em diante todas essas duas situações são permitidas. Isso nunca vai acontecer na Igreja Católica. A gente ouve burburinhos por aí, o pessoal preocupado e tal. Não vai acontecer. E eu repito, se acontecesse isso, os bispos estariam indo contra a lei de Deus. Estariam indo contra a lei de Deus. Porque Deus nunca vai permitir. Essa história de que o mundo está evoluído e que de agora em diante já se pode, que a igreja está se abrindo. Não, a igreja não vai se abrir, porque Deus não se abriu, Deus não vai permitir. Então isso são uniões ilegítimas. E no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo, nesse caso de união ilegítima, que eu trouxe essas duas situações, são várias, eu trouxe só essas duas, neste caso, Deus não permite. Então, nesse caso, se houver pessoas assim, como eu também contei esses dois exemplos, elas deverão se separar e viver como nosso Senhor nos ensina. O casamento deve acontecer entre um homem e uma mulher. Que Nossa Senhora nos ajude nesses tempos difíceis a vivermos segundo os mandamentos e a lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.